Agora, dois convidados ao vivo para debater o assunto. A advogada Luciana Lara já está aqui no nosso telão, especialista em direito ambiental e membro da Comissão Nacional de Mudanças Climáticas do Conselho Federal da OAB. E o Antônio Carlos de Freitas, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Um é contra, o outro é a favor. Eu vou deixar que vocês descubram ao longo das respostas deles a posição de cada um a respeito dessa PEC em relação às praias. Luciana, eu começo com você. Esse é um tema de muita relevância social, né? Não só pela questão do acesso às praias, mas pelos impactos ambientais que possa serem acontecidos, né? Preservação das áreas que afetam, sobretudo, as pessoas mais pobres que têm menos acesso a essas praias. Eu queria pedir a tua opinião, saber o que você pensa sobre essa chamada PEC das praias. Seja bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Nesse primeiro momento, Vitor, eu acho que é importante nós trazermos esses esclarecimentos gerais do que se trata essa PEC, essa proposta de emendar a Constituição, que tem sido tão debatida aí nos últimos dias, na última semana em especial, mas é uma proposta que foi apresentada no Congresso Nacional por meio da Câmara dos Deputados Federais em 2011. Então, é um tema que já vem sendo debatido desde então. Em 2022, com a aprovação na Câmara dos Deputados dessa proposta de emenda à Constituição, ela foi encaminhada para o Senado Federal, onde foi aberto ali toda a tramitação descrita na nossa Constituição Federal, quando se trata desses ritos de uma proposta de emenda à Constituição. Então, o que nós temos hoje, posto em debate perante o Senado Federal? Essa proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, ela trata acerca da revogação do inciso 7 do artigo 20 da nossa Constituição Federal. E esse artigo, em específico, ele vem descrevendo quais são os bens da União, dentre eles o terreno de marinha. Então, hoje, a titularidade da forma que está descrita na nossa Constituição é um bem integrante à União, e essa proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida aqui como PEC das praias, e essa mobilização, esse clamor social que nós temos visto ocorrendo aí nos últimos dias, é em decorrência dos desdobramentos dessa possibilidade de se haver uma eventual privatização, uma restrição do acesso à população a essas praias tão bonitas que estamos vendo aqui nas nossas imagens. Então, essa proposta, uma vez sendo eventualmente encaminhada, discutida e aprovada, e ocorrendo alteração em nossa Constituição com a revogação desse dispositivo, a Constituição, nós teremos consequência de desdobramentos jurídicos que poderão ensejar nessa futura transferência de titularidade que hoje integra a União. Portanto, trata-se de um bem de titularidade que pertence a todas da coletividade, restringindo a propriedade privada e ocasionando eventuais desdobramentos aí também na esfera ambiental. Então, por isso que tem que haver, de fato, todo esse esclarecimento, essa discussão, e chamar a todos da sociedade brasileira para poder participarem desse debate público tão importante. Passo a bola, então, para o Antônio. Antônio, você concorda com ela? Qual a sua visão sobre esse tema? Concorda com o termo que vem sendo usado, de privatização das praias? Qual que é a sua análise, por favor? Antes de mais nada, é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado, Vitor, doutora Luciana. É um prazer imenso debater com a doutora. E um abraço a todos os telespectadoras e telespectadores pelo Brasil. Pois bem, eu queria até acalmar a doutora Luciana e todos que estão aí, que a PEC, na verdade, ela é inofensiva, neutra, completamente irrelevante para a proteção das praias ou para a proteção ambiental. Se alguém está preocupado com isso, fique tranquilo. Vamos ler rapidamente trechos da PEC. Não vou ler a PEC inteira, mas eu vou falar, continuam sob domínio da União as unidades ambientais federais e as áreas não ocupadas. Ou seja, o que não está ocupado continua pertencendo à União. As unidades ambientais continuam pertencendo à União. Mas então o que é esta PEC? O que é esta famosa PEC que está aí povoando
todas as redes sociais, etc. Essa PEC, ela simplesmente está possibilitando aqueles que já ocupam de maneira privada, ou seja, uma ocupação atual. Você tem hoje condomínios de luxo, você tem condomínios de habitação social, você tem hotéis, resorts, hotéis simples, hotéis de luxuosos, você tem restaurantes que hoje ocupam áreas que estão aí nos 33 metros da linha pré-mar média, que é uma média aí de onde termina o mar e começa a terra, para dentro do litoral. Esta área hoje é de domínio da União, mas isso nunca, em tempo algum, impediu a ocupação privada. O que acontece? Por meio de aforamento e outros institutos, as pessoas vão lá, constroem prédios, 20, 30 andares, constroem condomínios, fecham, fazem tudo e atuam como se fosse dono. Mas, para isso, elas pagam uma taxa de ocupação para a União, um laudêmio, quando transfere essas palavras meio estranhas para você, meu telespectador e minha telespectadora. Entenda, são taxas porque a propriedade continua da União, mas eles têm a posse, eles têm direitos como se dono fossem. E isso passa por matrícula, tem matrícula, transfere, vende, aluga, doa, faz aí locação privada, faz locação por meio de aplicativo. Não há nenhum tipo, bota muro, não bota muro, não há nenhum problema. Sabe por quê? Quanto às praias? Porque as praias, elas são protegidas por outros diplomas que não estão em discussão. Só para dar um exemplo, a Lei 12.651, que cria as áreas de preservação ambiental, APP, elas protegem, seja público ou privado. Mas eu quero falar sobre outra lei, uma lei muito mais importante para falar para o nosso telespectador, a Lei 7661, pegando aqui um pouquinho para vocês, que mantém, artigo 10, as praias são bens públicos de uso comum, sendo assegurado sempre livre e franco acesso, o que também é protegido pela Constituição, pelo inciso 4º, que não tem nenhum tipo de mudança. Ou seja, minha amiga, meu amigo em casa, esta PEC é inofensiva. Ela só está dando mais segurança jurídica àqueles privados, pessoas físicas e pessoas jurídicas que ocupam hoje espaços imóveis do pré-mar médio até 33 metros de distância adentro do continente. É isso que o PEC diz, nada mais da lei, nada aquém do que isso que está sendo colocado. Voltando aqui com a doutora Luciana. Doutora, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês dois. Peço que sejam um pouco mais na resposta para a gente ter tempo de ouvir os dois. A senhora acha que essa PEC pode dificultar o acesso na prática de pessoas a determinadas praias? Sim, Vitor. Uma vez sendo revogado esse dispositivo constitucional do inciso 7, artigo 20 da nossa Constituição, poderá ensejar, já que o limite ali, de extensão é tão curto, poderá haver eventual aí, utilização inadequada das nossas praias, ocasionando para além, dessa eventual circunstância e desdobramento fático, da realidade nossa aqui, também a preocupação com uma ocupação desordenada dessas áreas, desses terrenos de marinha que hoje são de domínio e titularidade da nossa entidade federativa da União, além, de trazer aí um alerta maior para as questões que envolvem os impactos ao meio ambiente. Então, nós temos que ter todo esse olhar sistêmico atento a essas questões que envolvem principalmente nesse viés de se continuar de titularidade da entidade federativa da União e um bem pertencente a todos da coletividade, sem restrição de acesso, sem restrição de nenhum tipo de uso e evitar que se ocasione aqui também eventual desastre ambiental, de larga extensão, como tivemos, recentemente aqui em nosso país, no Rio Grande do Sul. Então, temos que ter, de fato, esse olhar atento a toda essa mobilização e possibilidade de alteração de nossa Constituição Federal. Vitor, obrigada. Doutor Antônio Carlos, passo a mesma bola para o senhor. O senhor vê alguma medida na PEC que proteja o acesso da população às praias ou ele pode ficar realmente prejudicado, como disse a doutora Luciana? No que diz respeito à PEC, Vitor, ela é inofensiva, é neutra. Ela não piora, mas também não ajuda. Então, eu não posso falar que está incrementando proteção, mas eu não posso falar que está diminuindo proteção.
ela é inofensiva para especificamente essa proteção de acesso às praias, que é garantido pelo artigo 10 da Lei 7661. O que acontece é que não há nenhum tipo de possibilidade que esta PEC permita novas ocupações, deixe algo muito mais, esse clima aí, vamos dizer assim, de legalização, de facilitação, ele não existe pela PEC. Que ele pode existir no mundo real e que toda a sociedade civil e toda a sociedade política também deve estar preocupada em garantir as praias, isso com certeza, Vitor. Mas esse problema que nós temos é hoje sem PEC aprovada e é o mesmo com PEC aprovada. Então é preciso ter o Ministério Público, a população atuando para ter aí, vamos dizer assim, o desembaraço do acesso às praias, com certeza. Mas a PEC especificamente, com muita aí, honestidade e muito foco técnico, ela não tem nenhum condão de proteger, não protege, mas também não está avançando, não está piorando a proteção atual. Doutor Antônio Carlos de Freitas, doutora Luciana Lara, agradeço a participação de vocês hoje ao vivo aqui na Globo News, nessa tarde de domingo. Uma boa tarde para vocês dois. Muito obrigado. Muito obrigado.